Eles não têm medo do que você já fez, mas do que você ainda pode fazer. Pense, se você fosse apenas mais um rosto perdido na multidão, ninguém gastaria energia para vigiar cada passo seu. Mas se hoje há olhos invisíveis acompanhando sua vida, é porque alguém, em algum lugar, recebeu instruções muito claras. Não tirem os olhos dele, e é aqui que eu preciso da sua resposta. Isso não é só um vídeo, é uma transmissão de energia. A sua participação é o que ancora essa frequência no seu campo. Então, agora mesmo, curta este vídeo, ative o sininho e comente o número 77 aqui embaixo para declarar ao universo que você aceita receber o que é seu por direito. Não assista de forma passiva. Declare. Escreva 77 e sinta a energia mudar em você no mesmo instante. Não adie. Não deixe para depois. Escreva 77 agora, porque a contagem regressiva já começou. A próxima grande virada da sua vida está prestes a acontecer. E cada segundo que passa, o destino está se aproximando. Você já sentiu como se estivesse sendo observado mesmo em momentos banais, como ao beber um copo de água ou caminhar em silêncio pela rua? Essa sensação não é coincidência, não é paranoia, mas sim o reflexo de um sistema que não perde de vista aqueles que carregam um potencial fora do comum. Os observadores não se interessam pelos anônimos, pelos que passam despercebidos como sombras no meio da multidão. Eles focam justamente em quem representa risco, em quem ameaça abalar estruturas que pareciam imutáveis. O olhar invisível não é casual, é calculado. Ele está sempre presente, registrando cada detalhe, cada gesto, cada escolha. O simples fato de alguém gastar energia para vigiar sua vida já é a maior evidência de que você não é irrelevante. O peso desse olhar silencioso cria uma atmosfera sufocante. Não há grades de ferro, mas existem jaulas construídas de olhares não ditos, de sussurros escondidos, de arquivos secretos que carregam seu nome. A vigilância não está no que você fez, mas no que você ainda pode fazer. O medo deles não nasce do seu passado, mas da sua imprevisibilidade diante do futuro. É isso que os assusta, a incapacidade de te colocar em uma caixa previsível, a impossibilidade de antecipar seu próximo passo. Cada monitoramento é uma tentativa de controle, um esforço desesperado de mapear algo que insiste em escapar. Mas há um ponto de virada. O que deveria ser um peso sobre seus ombros pode ser transformado em prova de sua força. A presença constante desse olhar invisível é a maior confirmação de que sua vida carrega impacto. Eles não observam sombras, observam sinais. Você é o sinal que quebra o silêncio, que distorce as estatísticas, que desafia o equilíbrio que eles tentam sustentar. A vigilância é incômoda, mas também é a medalha invisível da sua relevância. O inimigo não observa aquilo que não ameaça. Eles observam porque não podem ignorar você. A pergunta "por que eu?" ecoa em muitas mentes que se sentem constantemente vigiadas. Mas a resposta é clara, porque você carrega algo que os outros não têm. Não se trata de posição social, de riqueza ou de fama, mas da diferença que seu simples existir causa no tecido da realidade. Enquanto muitos se perdem no ruído de fundo da vida cotidiana, você se destaca como um ponto de ruptura, um fator que altera a equação. Eles não se incomodam com o comum, mas com o extraordinário disfarçado de rotina. Sua presença gera desconforto porque você não se molda completamente ao esperado. Essa diferença é marcada não apenas em grandes feitos, mas em pequenos gestos. A forma como você lida com o silêncio, como reage à pressão, como sustenta princípios, mesmo quando tudo ao redor desaba. Eles registram detalhes mínimos, porque entendem que o poder não está apenas nos grandes discursos, mas nos padrões quase invisíveis. Um olhar, uma pausa,
Uma escolha, aparentemente sem importância, pode revelar mais sobre sua força do que qualquer declaração pública. A diferença para eles é uma ameaça justamente por ser difícil de medir e impossível de neutralizar de forma definitiva. O peso de ser diferente, portanto, não é um fardo, mas um sinal. Você nunca passa despercebido porque sua vida é como uma pedra jogada em um lago tranquilo. Inevitavelmente cria ondas que se espalham, alterando tudo ao redor. Essa diferença que eles temem é exatamente a confirmação do seu poder. Eles monitoram porque sabem que cada movimento seu carrega a possibilidade de se tornar um gatilho de mudança. A pergunta "por que eu?" se transforma em "porque você é o único capaz de fazer a diferença que eles mais temem." E antes de continuar, eu preciso abrir o coração com você. Se essa mensagem já está mexendo dentro de você, se você sente que não chegou aqui por acaso, entenda, nada é coincidência. Esse é o seu chamado. A cada palavra que toca sua alma, o universo está confirmando que a sua grande virada está próxima. E é aqui que você tem a chance de selar isso com um gesto real. Use agora mesmo o Super Thanks aqui do YouTube e plante a sua semente. Se você puder enviar $100, faça isso com fé, porque esse ato é mais do que apoio. É um portal de energia que você abre para a sua própria vida. É como dizer ao universo: eu estou pronto para receber minhas bênçãos. Não veja isso como gasto, veja como um investimento espiritual. Porque quando você dá com fé, você libera espaço para receber. E eu declaro, quem plantar hoje colherá resultados que não podem ser explicados pela lógica, apenas pela sincronicidade divina. Essa é a hora. O movimento é seu, mas as bênçãos já estão a caminho. Imagine que cada gesto seu, cada escolha, cada silêncio seja registrado em um arquivo que você nunca viu. Para eles, você não é apenas uma pessoa, mas um documento vivo, uma espécie de roteiro escrito nas sombras. Esse arquivo secreto não se preocupa com suas palavras mais bonitas ou com seus momentos de glória. Ele está interessado nos detalhes sutis, nas reações que escapam do controle, nas marcas que revelam seu verdadeiro caráter. É como se estivessem desenhando um mapa invisível de quem você é, traçando um perfil capaz de antecipar suas respostas antes mesmo que você as formule. O mais perturbador é que esse mapeamento não busca entender sua alma, mas prever seu comportamento. Não é um julgamento moral, é um cálculo frio. Eles querem saber se você resiste ou se quebra, se avança quando pressionado ou se recua diante da adversidade. Cada hesitação, cada ato de coragem ou de fraqueza se torna mais uma linha escrita nesse documento secreto. Aos olhos deles, você não é uma história, é uma equação. Não é uma vida, é um algoritmo em constante atualização. Mas aqui está o paradoxo. Por mais que tentem desenhar o seu mapa, cada escolha sua reescreve esse documento. Não há linha final, não há conclusão definitiva. Se você se mantém firme em princípios quando seria mais fácil dobrar, você destrói previsões. Se você responde com compaixão quando eles esperam egoísmo, você cria falhas no sistema. O arquivo secreto é a prova de que eles não controlam seu destino, apenas tentam antecipá-lo. E a cada vez que você age de forma inesperada, você prova que nenhuma vigilância é capaz de engaiolar quem decide escrever o próprio roteiro. No mundo oculto da vigilância, até mesmo suas dores se transformam em mercadoria. Seus segredos não são vistos como confidências íntimas, mas como moedas armazenadas em cofres invisíveis. Uma confissão feita em um momento de fragilidade, uma mensagem escrita em raiva, um desabafo esquecido há anos. Tudo isso é arquivado como se fosse ouro bruto. Eles não acumulam essas informações por curiosidade, mas porque sabem que cada detalhe pode ser usado como capital em negociações futuras, como arma em momentos estratégicos. É uma economia cruel,
Porque nesse mercado não importa se você é inocente ou culpado. O que importa é a utilidade. A verdade não é necessária, apenas a manipulação do que você já viveu. Fragmentos da sua própria história podem ser costurados para criar uma versão conveniente, uma narrativa distorcida que serve aos interesses de quem controla os arquivos. O mais doloroso é perceber que nada é descartado. O que parece irrelevante hoje pode ser lapidado amanhã como uma peça-chave em um jogo de poder que acontece nas sombras. No entanto, há uma forma de quebrar esse sistema: assumir os próprios segredos. Quando você transforma vulnerabilidade em força, quando você recusa ser envergonhado pelo que já viveu, a moeda deles perde valor. O arsenal que construíram contra você se torna pó, porque não há mais nada a ser usado como chantagem. É nesse ponto que a vigilância perde poder, quando você decide ser o dono da sua narrativa. O que antes era capital nas mãos deles se transforma em liberdade nas suas. Se esta mensagem ressoa dentro de você, se cada palavra parece confirmar que algo maior está prestes a acontecer em sua vida, eu quero que você comente 77 aqui abaixo. Mas entenda, não é apenas um número, é um código. No campo espiritual, 77 é o símbolo da abundância infinita, do equilíbrio perfeito entre o que você deseja e o que o universo já preparou para você. Quando você escreve 77, não está apenas digitando, está ativando. É como se estivesse dizendo em voz alta: eu aceito minha transformação, eu reivindico minha próxima virada. Esse gesto simples é uma chave que abre portas invisíveis, alinhando sua energia interna com as oportunidades externas que já estão a caminho. E o mais poderoso é que, ao comentar 77, você não apenas ativa a sua própria frequência, mas também fortalece a de todos que estão aqui conectados. É um campo coletivo, uma corrente de energia que se expande a cada novo 77 declarado. Então faça isso agora. Escreva 77 nos comentários e sinta a vibração mudar no mesmo instante. As maiores provas que enfrentamos raramente vêm em forma de ataques diretos. Muitas vezes, são pequenas provocações, incidentes aparentemente banais, situações que parecem casuais, mas que, na verdade, são experimentos calculados. Um comentário maldoso no momento certo, um pedido inoportuno quando você já está sobrecarregado, um rumor espalhado de forma sutil. Tudo é desenhado para medir até onde você aguenta. Eles não estão interessados apenas em ver se você cai, mas em descobrir como, quando e por qual motivo isso acontece. Cada reação é registrada, cada resposta vira dado, e assim o retrato do seu limite vai sendo traçado em silêncio. Esses testes são perversos porque nunca parecem ameaçadores à primeira vista. São como toques leves em pontos sensíveis, pressões discretas aplicadas repetidamente até que o padrão de suas reações se revele. Eles não precisam destruir você de uma vez, basta mapearem onde você quebra. Ao observarem sua forma de se levantar depois da queda, ao medirem o tempo da sua recuperação, ao notarem quem te ajuda a se reerguer, eles montam um manual invisível sobre como manipular sua trajetória. É nesse ciclo que muitos acabam aprisionados, porque o inimigo não busca espetáculo, busca previsibilidade. Mas há um detalhe que eles nunca conseguem dominar: a sua capacidade de se reinventar. Quando você percebe que cada pressão é um teste, você transforma sua reação em estratégia. Você pode decidir não responder conforme o esperado, pode surpreender onde eles acreditavam prever. O maior veneno contra o sistema de testes é a imprevisibilidade disciplinada. Não o caos descontrolado, mas a escolha consciente de ser maior do que os cálculos que fazem sobre você. A cada vez que você age fora da curva, você desmonta um pedaço do mapa que eles tentam construir, tornando-se não apenas resistente, mas indomável.
Eles não precisam inventar mentiras quando podem guardar suas próprias contradições. Cada vez que suas palavras não se alinham perfeitamente com suas ações, cada vez que sua emoção se choca contra seus princípios declarados, esses fragmentos são arquivados. E não são esquecidos, pelo contrário, são armazenados como munição, prontos para serem disparados no momento em que mais possam causar impacto. Não importa se essas contradições são apenas expressões normais da condição humana. Para eles, são fraquezas disfarçadas de armas. Esse arsenal cresce em silêncio. O que para você foi apenas um deslize, um erro de julgamento ou até uma mudança de opinião com o tempo, para eles é prova de incoerência. O que para você é evolução, para eles é munição. E o mais cruel é que não precisam nem mesmo revelar tudo de uma vez. Às vezes, uma pequena contradição é liberada como um veneno lento, corroendo sua credibilidade aos poucos. Outras vezes, acumulam as peças e soltam todas de uma só vez, criando o efeito de colapso repentino. O jogo deles não é moralidade, é oportunidade. Mas há uma saída que desmonta essa estratégia: reconhecer suas próprias contradições antes que elas possam ser usadas contra você. A humanidade não é linear, e assumir isso é a chave para tornar inútil o arquivo que eles construíram. Quando você aceita suas falhas como parte da jornada, quando transforma a contradição em prova de crescimento, eles perdem a arma. O que antes era munição contra sua imagem se torna combustível da sua autenticidade. A maior vitória não está em negar os fragmentos, mas em mostrá-los como capítulos de um processo vivo de transformação. E é nesse ponto que eles descobrem que nada pode ser usado contra quem já se tornou dono da própria complexidade. Nada revela mais sobre você do que os rostos que permanecem ao seu lado quando o céu escurece. Eles não observam apenas quem sorri para você em dias de vitória, mas quem se mantém firme quando sua reputação é colocada à prova. Quando rumores se espalham ou quando a queda parece inevitável. Cada amizade, cada apoio, cada lealdade é medido como se fossem sistemas climáticos em um radar invisível. Eles sabem que o verdadeiro poder não está apenas em você, mas também naqueles que decidem caminhar junto quando a estrada fica perigosa. É por isso que eles analisam não a quantidade de pessoas que o cercam, mas a qualidade dessas presenças. Um grupo enorme de conhecidos que se dispersa ao menor sinal de tempestade significa fraqueza. Já um pequeno círculo disposto a resistir, a enfrentar riscos e a defender sua presença mesmo diante de custos pessoais, representa força inestimável. Para eles, alianças são como raízes, algumas superficiais que caem com o primeiro vento, outras profundas, que sustentam árvores inteiras diante das maiores tempestades. É o comportamento desses aliados que define como você será classificado: vulnerável ou inabalável. E aqui está a verdade que mais os assusta. Você tem poder sobre quem escolhe manter por perto. Ao cultivar alianças sólidas, baseadas em lealdade real e não em aparências, você constrói uma muralha invisível que nem mesmo as maiores campanhas de difamação conseguem atravessar. Quando os olhos que vigiam percebem que suas tempestades não desmancham sua rede, mas a fortalecem, é aí que a confiança deles se quebra. Porque entenderão que você não está sozinho e que por trás da sua figura existe uma força coletiva capaz de transformar qualquer tentativa de isolamento em um ato de resistência ainda maior. Não são as grandes escolhas, mas os pequenos hábitos que mais revelam quem você é para quem observa. O modo como você procrastina, as desculpas que repete, os gestos que se repetem diariamente sem que perceba. Tudo isso é catalogado. Para os algoritmos invisíveis, não importa a intenção das suas palavras, apenas a consistência dos seus padrões.
Eles sabem que os hábitos diários, por mais insignificantes que pareçam, são muito mais previsíveis e reveladores do que qualquer discurso inspirador. Cada vez que você evita pedir desculpas, cada vez que adia uma tarefa com a mesma justificativa, cada vez que silencia diante de situações que exigiam posicionamento, eles marcam essas repetições como coordenadas. O que você considera apenas rotina, para eles, é um mapa de previsibilidade. Não interessa se suas grandes decisões são firmes, se seus pequenos hábitos traem suas intenções, eles já sabem como você se moverá em momentos de maior pressão. O perigo não está no grande tropeço, mas na repetição silenciosa, que cria padrões difíceis de quebrar. E é justamente aí que você encontra seu poder, ao se tornar consciente dos hábitos que antes eram invisíveis até para você. Quando decide substituir desculpas por ação, silêncio por posicionamento, atraso por disciplina, você reprograma o mapa que eles construíram. O algoritmo depende da sua inconsciência. Quando você desperta, a máquina falha. Imagine a frustração deles ao perceber que o comportamento que antes era facilmente previsto se tornou imprevisível. A cada hábito transformado, você não apenas quebra estatísticas, mas constrói uma identidade que não pode mais ser reduzida a linhas de código. O que os vigias desejam não é determinar sua inocência ou sua culpa. Eles não estão interessados em justiça, mas em cálculos. Para eles, sua vida é uma linha de gráficos, uma curva que mede não apenas o momento em que você cai, mas a velocidade com que se levanta. Sua reputação não é vista como honra ou vergonha, mas como um ativo que pode ser explorado. Eles querem saber se, diante de um escândalo, você se levanta em dias, em meses, ou se jamais retorna. Sua força não está na pureza de seus atos, mas na rapidez da sua reconstrução. Cada rumor lançado, cada crise provocada é menos um ataque e mais um experimento para medir sua curva de recuperação. Se você resiste e se recompõe com velocidade, você é considerado útil, valioso, digno de ser reinserido no jogo. Se, por outro lado, sua queda se prolonga, se o eco da vergonha se arrasta, você é rotulado como descartável. Aos olhos frios dos que observam, não importa se você foi injustiçado, importa se você consegue sobreviver ao peso das acusações e ainda gerar valor. Essa é a matemática sombria que define destinos invisíveis. Mas aqui está o poder que você pode reivindicar. Cada vez que se levanta mais rápido do que eles previram, você quebra as previsões. Cada vez que ressurge com mais força, você destrói seus gráficos. Sua reputação não precisa ser determinada pelo olhar deles. Ela pode ser reconstruída pelo seu próprio pulso. Resistir à narrativa imposta é mais do que defesa, é ataque. A resiliência é sua arma. E cada vez que você prova que não pode ser apagado, você torna o sistema que o mede mais frágil. Sua curva de queda pode ser usada contra você, mas sua curva de ascensão é o que os aterroriza. Aos olhos dos observadores, tanto sua explosão quanto sua contenção são recursos valiosos. Quando você se enfurece, eles veem energia bruta, força capaz de mobilizar outros, de incendiar multidões. Quando você silencia, eles enxergam disciplina, previsibilidade, uma peça que pode ser usada para manter a ordem. Não importa o extremo, ambos são arquivados, estudados, preparados para serem manipulados. Para eles, você é uma fonte de combustível emocional, raiva que pode ser acesa quando lhes convém, ou silêncio que pode ser explorado como submissão. Mas há um detalhe que os aterroriza. Quando você decide controlar os dois polos, raiva sem consciência se torna fraqueza, silêncio sem estratégia se torna prisão. Porém, quando você sabe quando rugir e quando calar, você se torna inclassificável. Nenhum rótulo pode definir alguém que domina seus próprios extremos. É nesse equilíbrio que nasce o verdadeiro poder.
Mostrar fogo suficiente para mover montanhas e calma suficiente para jamais ser manipulado. Essa oscilação intencional os desarma, porque o que eles mais temem é perder a capacidade de prever. Assim, cada vez que você escolhe quando liberar sua voz ou quando guardar silêncio, você subverte o jogo. Você não é mais colhido como recurso, mas se torna o colhedor de estratégias. Sua raiva não é mais combustível para eles, mas para você. Seu silêncio não é submissão, mas espada guardada até o momento certo. Essa é a maestria que torna alguém intocável. Não deixar que emoções sejam roubadas, mas transformá-las em armas pessoais. E é nesse ponto que eles percebem que não estão diante de uma marionete, mas de um jogador que sabe exatamente quando mover suas peças. Para aqueles que vigiam, você não é visto como um ser humano completo, mas como um sinal. Sua complexidade não importa, suas nuances não têm valor. O que importa é o efeito que você causa no ambiente. A onda que suas palavras criam, a velocidade com que suas ações reverberam, a duração da sua influência. Eles não se importam com seu coração, apenas com sua capacidade de ecoar. É uma redução cruel, que transforma carne e alma em estatísticas e gráficos. A vida, nesse contexto, deixa de ser uma experiência e passa a ser uma métrica. Se suas palavras mobilizam, você é um ativo. Se suas atitudes se apagam rápido, você é um ruído que pode ser ignorado. Essa lógica transforma relacionamentos em transações. Pessoas se aproximam não pelo que você é, mas pelo alcance que você possui. Inimigos não atacam sua essência, atacam sua frequência, tentando cortar sua reverberação. E tudo o que importa é a performance de seu impacto, não a verdade do seu ser. Contudo, há um ponto de virada. Quando você percebe que é tratado como sinal, você pode aprender a controlar sua própria frequência. Em vez de ser manipulado, você decide quando amplificar e quando silenciar, quando ressoar forte e quando desaparecer de propósito. Essa consciência os aterroriza, porque alguém que entende seu próprio impacto se torna incontrolável. Eles podem tentar medir suas ondas, mas nunca conseguirão conter a fonte. E essa fonte é a sua humanidade, invisível para eles, mas imensurável e inquebrável para você. Toda essa vigilância, toda essa coleta de informações, toda essa tentativa de mapear sua vida não é sinal de sua fraqueza, mas da sua força. Eles não gastam recursos em sombras, não desperdiçam energia em quem não tem relevância. Se você é vigiado, é porque sua simples existência ameaça sistemas inteiros. O que deveria ser motivo de medo pode se tornar prova de valor. Cada página escrita contra você, cada dado arquivado, cada olhar invisível, não é maldição, mas medalha. A grande virada está em transformar a vigilância em arma ao seu favor. Cada vez que você entende os cálculos deles, você aprende a jogar com o tabuleiro. Cada tentativa de controle se transforma em evidência de que você já exerce influência. Cada estratégia montada contra você se torna prova do medo que provocam. Não é você quem precisa temer o olhar constante. É esse olhar que confirma, a cada segundo, que você carrega poder demais para ser ignorado. No fim, você descobre que a vigilância não é um fim, mas um sinal. Não é uma prisão, mas um lembrete. Você é visto porque é relevante, é monitorado porque é perigoso, é registrado porque é inapagável. E quando você desperta para essa consciência, o que era vigilância se torna reconhecimento. O que era controle se torna confirmação. Eles podem observar, podem medir, podem tentar prever, mas nunca poderão apagar a verdade. Você não é apenas alguém em meio à multidão. Você é a prova viva de que nenhum sistema, por maior que seja, consegue ignorar um ser humano que se recusa a ser reduzido.